Nesta segunda videoaula, vamos dar continuidade à resolução do caso prático número 1, o IRS na perspectiva da empresa. Temos agora o ponto número 3. O Manuel Silva é chefe de secção da empresa XYZ Limitada. Em maio, a sua remuneração mensal fixa foi de 1.400 euros. De acordo com o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que regula o setor de atividade da empresa e com fundamento na antiguidade ao serviço da empresa, recebe mensalmente 80 euros de diuturnidades. O subsídio de alimentação corresponde a 5,34 € por dia. Por deslocação ao serviço da empresa, recebeu 2 dias de ajudas de custo com diária completa no valor diário de 80 euros. Deslocação em Portugal. Foram processadas comissões de 390 euros. O Manuel Silva é casado, 2 titulares e tem 2 dependentes. Um dos dependentes possui um grau de deficiência com incapacidade permanente superior a 60%. O Manuel foi admitido no dia 2 de fevereiro de 2012. Vamos então, em primeiro lugar, aferir sobre os valores brutos e líquidos, ver quais estão sujeitos, quais não estão sujeitos ao imposto, ao IRS, e também à Segurança Social, e depois determinar o valor líquido que terá que ser pago ao Manuel. Bom, base, artigo 2º do Código do IRS, artigo 46 do Código Contributivo da Segurança Social. A remuneração mensal de 1.400 euros está integralmente sujeita ao IRS e à Segurança Social. A diuturnidade também está integralmente sujeita tanto a IRS como a Segurança Social. A IRS no âmbito do artigo 2º do Código do IRS, que faz o elenco dos rendimentos do trabalho dependente que estão sujeitos ao IRS, e a diuturnidade é um deles, e o artigo 46 do Código da Segurança Social também estabelece a base de incidência contributiva no que toca aos rendimentos do trabalho dependente, e a diuturnidade também faz parte de valor sujeito à Segurança Social. A diuturnidade é um rendimento do trabalhador dependente. Ele é atribuído em função com aquilo que está estabelecido no instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, que regula o setor de atividade da empresa, os direitos, os deveres dos trabalhadores da empresa, da entidade patronal, naquele âmbito de setor económico, do setor da atividade, e a diuturnidade é um valor que está relacionado com a antiguidade do trabalhador ao serviço da empresa. Nós temos que consultar qual o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que regula o setor de atividade em função do CAE, ou da classificação de atividade económica que a nossa empresa tem, face à classificação de atividade económica da nossa empresa, o CAE, nós temos que consultar o contrato coletivo de trabalho, o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, e aferir sobre o direito à diuturnidade. Verificar quantos anos um trabalhador, ao permanecer na mesma categoria profissional, a partir de quantos anos ele vence a primeira diuturnidade e depois vai acumulando em função da sua permanência na mesma categoria profissional, poderá vir a acumular N diuturnidades. Isto sempre em função do instrumento de regulamentação coletiva do trabalho.
No manual, concretamente na área de arquivos, na plataforma, na área de arquivos, existe um documento sobre diuturnidades que eu aconselhava a que lessem, onde explico de forma mais detalhada o que é que são diuturnidades e até exemplifico um contrato coletivo de trabalho e a respectiva cláusula das diuturnidades, como é que naquele setor de atividade as diuturnidades são calculadas. As diuturnidades elas estão sempre sujeitas ao IRS, bem como à Segurança Social. Já o subsídio de alimentação, como é do nosso conhecimento, ele é dividido em duas partes. A parte sujeita e a parte não sujeita. Nós sabemos que até 4,77 € o subsídio de alimentação pago em dinheiro, ele é não sujeito. Já o subsídio de refeição pago em senhas, em vales de refeição, até 7,63 é não sujeito. A partir de 7,63 passa a ser sujeito. Como aqui esta empresa paga em dinheiro, eu considero 4,77. Só que agora multiplico por 18 dias. O subsídio de alimentação vou multiplicá-lo por 18 dias e não pelos 20 dias que o mês de maio teve, dias efetivos de trabalho. E porquê que eu vou multiplicar por 18 e não por 20? Porque esta empresa, durante este mês, vai pagar ao Manuel ajudas de custo, porque ele deslocou-se ao serviço da sua entidade patronal 2 dias, por deslocações em Portugal, e quando existe pagamento de ajudas de custo, naqueles dias em que existe o pagamento das ajudas de custo, em que existe o processamento das ajudas de custo, não há subsídio de alimentação. As próprias ajudas de custo já contemplam o valor para a alimentação do trabalhador. E como há no processamento de salários dias de subsídio de alimentação deduzidos para não acumularem com ajudas de custo, nós vamos considerar apenas 18 dias de subsídio de alimentação e os outros 2 dias serão para as ajudas de custo. Temos 4,77 vezes 18 dias, 85,86. Este é um valor não sujeito. E depois o valor sujeito a IRS é o valor efetivamente pago, 5,34 €, menos 4,77, o limite não sujeito, vezes os 18, o que dá 10,26. Mais uma vez, apenas foram considerados 18 dias de subsídio de alimentação, uma vez que o trabalhador, em maio, recebe 2 dias completos de ajudas de custo. No mesmo dia, não haverá pagamento simultâneo de subsídio de alimentação e de ajudas de custo. As ajudas de custo serão divididas em parte não sujeita e parte sujeita ao IRS. Relativamente às ajudas de custo, nós no enunciado temos que considerar o seguinte. A remuneração mensal fixa deste trabalhador é de 1.400 €. O Manuel Silva é chefe de secção, portanto é um trabalhador da empresa. Ao consultarmos os limites das ajudas de custo, nós temos todos estes limites, que vamos considerá-los. Ajudas de custo pagas aos órgãos sociais da empresa por deslocações em Portugal, o limite diário é de 69,19 €. Portanto, este limite também funciona para efeitos de não sujeição ao IRS. Ajudas de custo pagas aos órgãos sociais por deslocações ao estrangeiro, 100,24 €. Estamos a falar de ajudas de custo completas, 100,24 €. E, portanto, estas ajudas de custo completas ou a 100%, com o limite 100,24 € por deslocações ao estrangeiro, significa que se nós pagarmos num dia
a um órgão social da empresa 90 euros, está abaixo de 124, não é sujeito ao IRS. Mas se pagarmos, por exemplo, 120,24, ultrapassou 20 euros. E os 20 euros vão estar sujeitos a IRS. O limite é de 124 de não sujeição. Mas isto é para os órgãos sociais. Os administradores, os sócios-gerentes das empresas que pertençam aos órgãos sociais. Os trabalhadores, eles têm outros limites. E tudo tem a ver com o vencimento do trabalhador. Ou a remuneração, melhor dizendo, do trabalhador. Então, ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações em Portugal, quando a remuneração dos trabalhadores é superior a 1.360,03, são 50,20. Estes 1.360,03 corresponde àquilo a que se chama ao nível 18 da tabela remuneratória da função pública. E este nível 18... e temos aqui o valor considerado em 2020, o valor considerado em 2020 e 2019 ou até 2019. Claro que nós já estamos em 2021 e mantém-se o valor de 2020 até ao nível 18, que tem esta correspondência de valores. Isto são valores que se utilizam para a função pública, para os funcionários públicos. São os valores de referência para os funcionários públicos. O nível 18, o nível 9. Nós, nas empresas privadas, tomamos o nível 18 por este valor. Tomamos o nível 9 por este valor. Um trabalhador que tenha um vencimento superior a este montante em 2020 e 2021, até 2019 foi o valor de 1.355,96, terá direito a este enquadramento, ou seja, ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações em Portugal com remuneração superior ao nível 18, 50,20. Até 50,20 não há descontos. A partir de 50,20 o excedente fará desconto de IRS e de Segurança Social. Ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações no estrangeiro, com remuneração superior a 1.360,03, ou seja, nível 18, temos 89,35 € por cada dia. As ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações em Portugal com remuneração compreendida entre o nível 9 e o nível 18, 43,39 por dia. Ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações no estrangeiro com remuneração compreendida entre o nível 9 e o nível 18, 85,50. Quando estamos perante trabalhadores cuja remuneração é inferior ao nível 9, que corresponde a 895,21 2020 e 2021, 892,53 até ao ano 2019. Então, no caso concreto, o valor diário de não sujeição das ajudas de custo, quando a deslocação é em Portugal, é de 39,83. Quando a deslocação é no estrangeiro, 72 euros e 72 cêntimos. As ajudas de custo destinam-se a compensar os trabalhadores dependentes e os membros dos órgãos sociais das despesas por si suportadas quando deslocados do seu domicílio profissional ao serviço de entidade patronal. As ajudas de custo aplicam-se em deslocações diárias para além de 20 km do domicílio. Em deslocações por dias sucessivos, consideram-se ajudas de custo em deslocações superiores a 50 km do domicílio. Já agora, para além das ajudas de custo, também existe a utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal, quando o trabalhador
utiliza o seu próprio carro ao serviço da empresa e o valor ao quilómetro é de 36 cêntimos. Significa que até este valor não há incidência ao nível do IRS. Já agora também ao nível da Segurança Social. Se uma empresa pagar por cada quilómetro acima de 36 cêntimos, vamos imaginar 40 cêntimos, o excedente, 0,04, se for 40, vezes o número de quilómetros, vai estar sujeito ao IRS e à Segurança Social. Quando as empresas pagam o abono relativamente à compensação pela utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal, vamos ter que fazer o preenchimento do chamado boletim itinerário. Quando as empresas pagam ajudas de custo, vamos ter que fazer o preenchimento de um documento que se designa por mapa de ajudas de custo. A minuta desses dois documentos faz parte aqui do conjunto de materiais apresentados na plataforma. Ora bem, como o Manuel tem uma remuneração mensal de 1.400 euros, sendo ele trabalhador da empresa, ele tem, obviamente, um valor que, comparativamente com os funcionários públicos, é superior ao nível 18. É um valor superior ao nível 18, comparativamente com a tabela remuneratória da função pública. Portanto, e considerando que ele está a ter uma deslocação em Portugal, nós vamos considerar como o limite diário de ajudas de custo, completas, a 100%, 50,20. E vai ser esse o valor que eu vou considerar para efeitos das ajudas de custo. Na verdade, as ajudas de custo vão ser pagas a 80 euros por dia, o que significa que ultrapassa o limite considerado. A parte não sujeita será o limite vezes 2 dias, 100,40. A parte sujeita, 80, acima de 50,20, vezes 2 dias, 59,60. Portanto, temos a parte não sujeita, temos a parte sujeita. As comissões, no caso foi de 390 euros, conforme o nosso enunciado. As comissões, os prémios de produtividade, estão integralmente sujeitos ao IRS e à Segurança Social. Posto isto, temos os valores ilíquidos sujeitos a IRS e Segurança Social. Portanto, os 1.400 euros respeitantes à remuneração mensal, mais a diuturnidade de 80, estamos aqui a falar dos valores sujeitos, a diuturnidade, os 10,26, que é a parcela do subsídio de alimentação sujeita, os 59,60, a parcela das ajudas de custo que estão sujeitas, porque ultrapassaram os 50,20, e depois temos os 390 das comissões. Tudo junto forma 1.939,86. 1.400 mais 80 mais 10,26 mais 59,60 mais 390. Seguidamente, temos os valores não sujeitos a IRS, também, no caso concreto, à Segurança Social. 85,86, e que tem a ver com a parcela do subsídio de alimentação de 4,77 € vezes os tais 18 dias. 100,24, os 50,20 vezes os 2 dias das ajudas de custo. 186,26. Este é o valor que vai ser objeto, este mês, de retenção na fonte.
1939,86. Ora, agora vamos à procura da taxa de retenção na fonte. E para isso temos os dados familiares do agregado familiar. O Manuel Silva é casado, 2 titulares. Isto significa que tanto ele como a mulher oferem rendimentos. E tem 2 dependentes. Mas há aqui uma particularidade, é que um dos dependentes possui um grau de deficiência com incapacidade permanente superior a 60%. Então, quando nós temos as taxas de retenção na fonte, portanto, temos aqui este despacho 11.886-A/2020, que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente, para vigorarem durante o ano 2021. Quando começamos a ler, chegamos aqui a um ponto que nos diz o seguinte. Diz-nos o número 2 que as tabelas de retenção a que se refere o número anterior aplicam-se aos rendimentos a que se reportam pagos ou colocados à disposição de titulares residentes em território português, com exceção das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que têm as suas próprias tabelas, que já foram aprovadas também em 2021, devendo ainda observar-se o seguinte, e agora é isto que eu quero aqui apontar. Cada dependente com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivale, para efeitos de retenção na fonte, a 5 dependentes não deficientes. Isto significa que vamos utilizar naturalmente a tabela do trabalhador para não deficientes. A deficiência não está no trabalhador, está no seu dependente. Então, este dependente que efetivamente tem este grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, ele vai ter uma equivalência a 5. Isso significa que nós vamos, relativamente ao trabalhador, vamos considerar como se ele tivesse 5 dependentes. Este dependente, ele tem uma equivalência a 5. Ele tem 2 dependentes. Tem um que tem uma incapacidade, tem outro que não tem incapacidade. Portanto, 5 mais 1 é como se fossem 6. E no IRS, nas retenções na fonte, considera 5 ou mais. E, portanto, vamos para o número máximo de dependentes que são admitidos para efeitos das taxas de IRS. O nosso caso prático diz-nos que um dos dependentes possui um grau de deficiência com incapacidade permanente superior a 60%. Tem equivalência a 5, que juntando com o outro é como se fossem 6, mas são 5 ou mais. Ele é casado 2 titulares. O Manuel é casado 2 titulares. Vamos utilizar a tabela número 3. Já que a tabela número 1 seria para não casado, a tabela número 2 para casado único titular e a tabela 3 para casado 2 titulares, respeitante ao ano de 2021. O valor é de 1939,86. Temos que tomar aqui posição no valor que ultrapasse 1939,86. Temos que ir por 1977 e depois ir à coluna que diz respeito a 5 ou mais dependentes. Logo, a taxa será de 14,6, a taxa de retenção na fonte. Foi então isso que eu apliquei. Eu apliquei a taxa de 14,6, conforme podemos ver, e apliquei sobre os 1939,86, o que dá 283,22. Se multiplicarmos 1939,86
por 14,6, temos 283,22. Estes 22 são perdidos, uma vez que o arredondamento, conforme o artigo 99E do Código do IRS, o mecanismo de retenção nos rendimentos das categorias A e H, a importância, apurada mediante aplicação das taxas de retenção, é arredondada para a unidade de euro inferior. Bom, mais uma vez, as tabelas de retenção a que se refere o número anterior aplicam-se aos rendimentos a que se reportam, pagos ou colocados à disposição de titulares residentes em território português, com exceção das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que têm as suas próprias tabelas, devendo ainda observar que cada dependente com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivale, para efeitos de retenção na fonte, a 5 dependentes não deficientes. Foi isso que nós fizemos. Já agora, por curiosidade, na situação de casado único titular, o cônjuge que não auferindo rendimentos das categorias A ou H, A trabalho dependente, H pensões, seja portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, equivale para efeitos de retenção na fonte sobre rendimentos de trabalho dependente auferidos pelo outro cônjuge a 5 dependentes não deficientes. Portanto, se um trabalhador é casado ou em união de facto com uma pessoa que tenha um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% e essa mesma pessoa não aufere rendimentos do trabalho dependente nem de pensões, esse trabalhador terá também uma equivalência para efeitos destas taxas de retenção na fonte, utilizadas para os residentes do trabalho dependente, na base das tabelas de retenção na fonte, terá também uma equivalência a 5 dependentes. Quanto à Segurança Social, 11%, ou seja, 213,38. O rendimento líquido do trabalho dependente a pagar ao Manuel Silva é uma questão de somarmos os valores todos e de subtrairmos o IRS, 283 euros, a componente da Segurança Social que compete ao trabalhador, 11%, 213,38, e obtemos um rendimento líquido do trabalho dependente a pagar ao Manuel Silva naquele mês de maio de 1.629,74. Constituímos como encargos por parte da entidade patronal sobre o mesmo valor em que aplicamos 11%, aplicaremos ao mesmo valor 23,75, que é a taxa que compete à empresa. Assegurar é um custo para a empresa. E, portanto, são os encargos com a Segurança Social, 460,72. No enunciado, nós dizemos que ele foi admitido no dia 2 de fevereiro de 2012. Ou seja, foi admitido depois de 1 de outubro. Peço desculpa, foi admitido antes de 1 de outubro de 2013. E, portanto, como ele foi admitido antes de outubro de 2013, não há lugar ao Fundo de Compensação do Trabalho e ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, já que o Fundo de Compensação do Trabalho, conforme se recordam, 0,925%, e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, 0,075%, ambos sobre a remuneração base mais a diuturnidade do trabalhador, é apenas aplicado para os trabalhadores admitidos
a partir do dia 1 de outubro de 2013. Como este foi em 2 de fevereiro de 2012, não há aplicação do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. O número 4 é a Margarida Maia. Ela é secretária da direção. Em maio, a sua remuneração mensal fixa foi de 1.200 euros. O subsídio de alimentação corresponde a 5,34 € por dia. Por acordo com a entidade patronal, recebe o subsídio de férias e o subsídio de Natal em duodécimos. A Margarida é divorciada e não tem dependentes a seu cargo. Ela foi admitida no dia 2 de novembro de 2013. Portanto, foi admitida depois de 1 de outubro de 2013. Portanto, a Margarida já vai ter o fundo de compensação. Bom, vamos então estruturar os cálculos aqui da Margarida Maia. A sua remuneração mensal é de 1.200 euros. Ela está integralmente sujeita ao IRS e à Segurança Social. O subsídio de alimentação será dividido em parte não sujeita e parte sujeita a IRS e a Segurança Social. São 20 dias e, portanto, 20 dias de trabalho efetivo vezes 4,77, o tal limite que nós consideramos relativamente ao subsídio de refeição pago em dinheiro, e esta empresa, segundo o enunciado, paga em dinheiro, 95,40. A parte sujeita, 5,34 menos 4,77 vezes 20 dias, 11,40. Esta empresa paga o subsídio de Natal e o subsídio de férias em duodécimos. Isto significa que dividem 1.200 por 12 e todos os meses pagam 100 euros, tanto de subsídio de férias como de subsídio de Natal. Foi um acordo entre a Margarida e a empresa e é assim que vai ser feito ao longo do ano. Os duodécimos estão sujeitos à retenção de IRS e a Segurança Social. Portanto, estes valores estão sujeitos tanto ao IRS como à Segurança Social. Em sede de IRS, os subsídios de férias e de Natal terão de fazer retenção na fonte autónoma. Portanto, nós não podemos somar estes 200 euros, 100 mais 100, aos restantes valores. Nós vamos ter que fazer uma retenção na fonte autónoma. E a taxa a considerar para o duodécimo será a mesma que se consideraria para o valor integral do subsídio. Bom, isto é o que está consagrado no código do IRS. No código do IRS, quando nós vamos ao mecanismo da retenção na fonte, e que começa no artigo 99 e seguintes, diz-nos o artigo 99C, aplicação da retenção na fonte à categoria A, no seu número 5, que os subsídios de férias e de Natal, bem como a remuneração relativa ao trabalho suplementar, que fizemos ao bocado, e as remunerações relativas a anos anteriores, àquele em que são pagas ou colocadas à disposição do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção na fonte, não podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionadas às remunerações dos meses em que são pagos ou colocados à disposição. Portanto, uma retenção na fonte autónoma. E o número 6, aquilo que nós vamos aplicar neste exercício, quando os subsídios de férias e de Natal forem pagos fracionadamente, que é o caso, deve ser retido em cada pagamento a parte proporcional do imposto calculado nos termos do número anterior. É aquilo que eu agora vou aplicar e já vou mostrar como é que aplico.
Então, os valores brutos sujeitos a IRS e Segurança Social. O vencimento, o subsídio de alimentação sujeito, a parte do 12º do subsídio de Natal e o subsídio de férias também na parcela em 12º. Isto totaliza 1.411,44. 1.200 mais 11,40 mais os 200 euros, 1.411,40. Os valores brutos não sujeitos, 95,40. Então, a minha incidência vai ser sobre 1.400. Aliás, a minha incidência vai ser sobre... Eu vou ter que fazer então a tal divisão, como eu expliquei. Eu vou ter que pegar em 1.211,40, que é o vencimento mais a parcela do subsídio de alimentação sujeita, e vou ter que aplicar uma taxa de retenção, e depois sobre a parcela do subsídio de férias e do subsídio de Natal, aqui fracionada. Vou ter que autonomizar e aplicar autonomamente também a retenção na fonte, não podendo juntar estes dois valores ao restante, conforme acabei de explicar. Então vamos começar por 1.211,40. Considerando que esta trabalhadora, do ponto de vista familiar, é divorciada e não tem dependentes a seu cargo. Divorciada do ponto de vista do IRS, é considerado não casado. E, portanto, nós vamos considerar nas tabelas de IRS a tabela do não casado, que é a tabela número 1. Então, no não casado, para 1.211,40, nós temos que ir por até 1.225. E nesta linha, ao cruzarmos com 0 dependentes, temos 14,2 de retenção ou de taxa de retenção. Aplicamos 14,2, o que dá 172,02. Ou seja, 1.211,40 vezes 14,2, 172,02. Vamos fazer o arredondamento, arredondado para a unidade de euros inferior, conforme nos indica no código do IRS o artigo 99E, número 1. A importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção é arredondada para a unidade de euros inferior. Então faço aqui o arredondamento e fica 172 euros. Agora vamos aos subsídios de férias e ao subsídio de Natal. Autonomia, ou seja, fazer a retenção na fonte autónoma, não somar o subsídio de férias e o subsídio de Natal aos restantes valores, porque subsídio de férias, subsídio de Natal e trabalho suplementar fazem retenção na fonte autónoma. Artigo 99C, número 5. Os subsídios de férias e de Natal, a remuneração relativa ao trabalho suplementar e também as remunerações relativas a anos anteriores são sempre objeto de retenção na fonte autónoma, não podendo, para o cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações nos meses em que são pagos ou colocados à disposição. E depois o valor que eu vou, portanto, a taxa de retenção que eu vou utilizar para o subsídio de férias e para o subsídio de Natal, que estão a ser pagos fracionadamente, será relativamente ao valor todo do subsídio de férias e de Natal. Isto significa o seguinte: eu para os 100 euros de fração do subsídio de férias, utilizo a mesma taxa que utilizo para 1.200 euros. Porque indo à tabela, para 1.200 euros, a taxa será de 14,2.
porque 1.200 é a base do subsídio de férias e do subsídio Natal. Será 1.200 a dividir por 12, o que dá 100 euros por mês. E esses 100 euros por mês eu vou utilizar a taxa de 14,2, que seria a taxa que eu utilizaria ao valor completo de 1.200. Tanto faz aplicar 14,2 vezes 1.200 ou 14,2 vezes 12 vezes 100. Vai dar exatamente a mesma coisa, só que eu estou a repartir a retenção ao longo de 12 meses, o que é perfeitamente justo que assim aconteça. A retenção no fim vai ser exatamente a mesma que se fosse pelo valor total. É essa a perspectiva que temos que seguir. 14,2 vezes 100, 14,20. Arredonda para 14 euros. E no subsídio de Natal a mesma coisa. Arredonda para 14 euros. Porque há sempre arredondamento para a unidade de euros inferior. O total do imposto retido serão os 172 euros calculados anteriormente, mais os 14, 200 euros de retenção na fonte. Uma nota. Foi realizado o arredondamento parcela a parcela, arredondei esta parcela, arredondei esta parcela, arredondei esta parcela, sempre para a unidade de euros inferior. Tal opção deve-se ao preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações, a DMR-AT. Nesta declaração, o valor 1.211,40 será declarado com o código A, do 10º do subsídio de férias com o código A3 e o do 10º do subsídio Natal com o código A4. A parcela do subsídio de alimentação não sujeito 95,40 é declarada com o código A21. Portanto, quando do preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações AT, que é a declaração que se segue do ponto de vista declarativo, esta questão do processamento de salários, estes trabalhadores, a empresa vai ter que declarar tudo isto, todos estes cálculos que nós estamos aqui a fazer, na DMR-AT, a Declaração Mensal de Remunerações AT. E vai ter que haver uma linha autónoma para o valor do vencimento mais a parcela do subsídio de alimentação sujeita, uma linha autónoma para o subsídio de férias, para o subsídio de Natal, e nessas linhas autónomas tem que vir a retenção de cada um deles. E por isso é que eu faço fracionadamente, porque depois todos estes valores em linha vão ter que ser declarados para este trabalhador. A Segurança Social vai pelo total, a componente que diz respeito ao trabalhador, 11%, 1.411,40, 155,25. Quanto ao rendimento líquido, temos os 1.200, mais os 95,40, mais os 11,40, mais os 100, mais os 100, menos o IRS de 200, menos a Segurança Social, ou seja, 1.151,55. Este mesmo valor que esteve sujeito à Segurança Social na parte do trabalhador, a empresa vai aplicar 23,75, que é o seu encargo social relativo à Segurança Social. 335,21, esta é a parte que diz respeito à empresa. A Segurança Social vai receber a parcela do trabalhador mais a parcela da empresa, no conjunto 34,75. Como a Margarida foi admitida depois de 1 de outubro de 2013, na verdade ela foi admitida no dia 2 de novembro de 2013, a empresa vai ter que assumir, e assume todos os meses, o Fundo de Compensação do Trabalho, que se aplica aos trabalhadores cujos contratos foram celebrados após 1 de outubro de 2013. O Fundo de Compensação do Trabalho é um mecanismo que visa garantir ao trabalhador o pagamento de uma parte das compensações, até 50%, a que ele poderá ter direito
em caso de cessação do contrato de trabalho. Para os trabalhadores admitidos desde outubro de 2013 e daí para a frente, as entidades patronais terão mensalmente de pagar 0,925% de Fundo de Compensação do Trabalho, FCT, Fundo de Compensação do Trabalho, e 0,075% de Fundo de Compensação e Garantia do Trabalho, FCGT. O Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho incidem sobre a retribuição base do trabalhador mais as diuturnidades. Esta trabalhadora, ela tem uma remuneração base de 1.200 euros, não tem diuturnidades. E como não tem diuturnidades, o Fundo de Compensação do Trabalho será 0,925% vezes 1.200, 11,10, e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, 0,075% vezes 1.200, 0,90. Em conjunto, 12 euros. Então, temos agora os totais. Um resumo dos 4 trabalhadores deste primeiro exercício. A Marta Magalhães, o seu rendimento sujeito, o seu rendimento não sujeito, a sua retenção de IRS, a parcela da Segurança Social de 11% e a diferença, o rendimento líquido. 1.811,40 mais 95,40 menos 353 menos 199,25 1.354,55 rendimento líquido. O mesmo para cada um dos restantes trabalhadores. Estes valores serão importantes para realizar o preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações AT, que a empresa vai ter que entregar entre o dia 1 e o dia 10 do mês seguinte, no portal das finanças. E depois temos os encargos por parte da entidade patronal. No que diz respeito à Segurança Social, que são os tais 23,75, e temos aqui os vários valores que foram obtidos no exercício. Entretanto, estes 335,21 que ainda agora foram calculados, da Margarida Maia, a sua parcela de Segurança Social por parte da empresa, e depois os vários fundos de compensação do trabalho e fundo de garantia e compensação do trabalho que fomos calculando ao longo dos 4 casos e que temos aqui 18,50 relativamente a fundo de compensação do trabalho e 1,5, o que dá 20 euros, de fundo de garantia e compensação do trabalho. Portanto, esta empresa tem que entregar ao fundo de compensação 20 euros relativamente ao presente mês. Deste exercício resultarão as seguintes obrigações declarativas e de pagamento. Em primeiro lugar, entregar a Declaração Mensal de Remunerações AT, do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. Nesta Declaração Mensal de Remunerações AT, vai resultar um documento para pagamento das quantias retidas na fonte, porque este IRS que a empresa reteve aos seus trabalhadores, de 851 euros, isto vai ter que ser pago às finanças. E o documento para pagamento desta verba, ele é extraído a quando da entrega da Declaração Mensal de Remunerações AT. E esse pagamento, ele vai ter que ser feito do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Também a declaração de remunerações à Segurança Social, porque nós temos aqui a parcela da Segurança Social do trabalhador e da empresa, 34,75. A empresa vai ter que pagar estes dois valores à Segurança Social, claro que paga um todo, mas sabemos que 11% diz respeito ao trabalhador,
23.75 diz respeito ao encargo da empresa e o pagamento, a entrega da declaração à Segurança Social é do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. Depois, o pagamento da quantia à Segurança Social é do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. No que toca ao Fundo de Compensação e ao Fundo de Compensação e Garantia do Trabalho, a emissão do documento para pagamento é realizada no site Fundos de Compensação, é este o site que eu estou aqui agora a mostrar. É aqui onde a empresa vai proceder não só ao registro dos trabalhadores, na sua qualidade de entidade empregadora, como depois vai proceder aos respectivos pagamentos dos fundos de compensação. E a emissão de documento para pagamento é realizada no site que agora acabamos de consultar, a partir do dia 10 de cada mês. A aplicação informática determina o valor a pagar em cada mês, em função dos dados inseridos pelo empregador referentes aos contratos de trabalho que celebrou com os seus trabalhadores, pelo que este terá apenas que validar aquele valor, no tal site que eu agora acabei de mostrar. Esta validação dá origem à criação do documento que contém as referências para pagamento. O pagamento é devido entre os dias 10 e 20 de cada mês e pode ser efetuado numa caixa multibanco, pagamento de serviços, ou através do home banking. O pagamento pode ainda ser realizado até ao dia 8 do mês seguinte, mas sujeito a contagem de juros diários a partir do dia 20. Os juros correspondentes serão incluídos no pagamento do mês seguinte. Portanto, isto é como é feito o pagamento do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Compensação e Garantia do Trabalho. Fica então concluída esta videoaula. Vamos dar continuidade na próxima videoaula à segunda parte deste caso prático, que é respeitante às retenções na fonte em sede de IRS das outras categorias. Nesta primeira parte, nós tivemos a ver como funciona a retenção na fonte para o trabalhador dependente, relativamente a estes 4 trabalhadores. Na segunda parte deste exercício, e que será a próxima videoaula, vamos tratar das retenções na fonte a residentes em outras categorias, uma vez que no trabalho dependente, efetivamente para os residentes, aplicamos estas tabelas das taxas de retenção na fonte, que são aplicadas em função do agregado familiar do trabalhador, da sua situação familiar, casado, não casado, número de dependentes. Já no que toca às restantes categorias, nomeadamente quando as empresas colaboram com ou as empresas têm a colaborar consigo trabalhadores independentes, as empresas pagam, por exemplo, rendimentos de capitais, rendimentos prediais, as retenções na fonte são outras, as taxas são outras. E nós, na segunda parte, vamos efetivamente aprender todas as taxas sobre este mecanismo da retenção na fonte, que é um mecanismo em que o trabalhador independente, o sujeito passivo, está a fazer um adiantamento do imposto. A retenção na fonte é um mero adiantamento do imposto, só que para as restantes categorias as taxas são outras e funciona da forma como eu irei explicar a seguir, através da continuação deste mesmo caso prático. Depois o caso prático tem uma terceira parte destinada também aos não residentes, em que vamos ver como é que funciona aqui o mecanismo do imposto para os não residentes.
Fica então concluída esta videoaula e até à próxima. Até breve.